Muito boa tarde a todos aqueles que nos acompanham através da Rádio Campanário. Prosseguindo o nosso ciclo de entrevistas pré-eleitorais, hoje temos o prazer de receber Humberto Baião, da Alternativa Democrática Nacional. É candidato à Assembleia da República pelo Círculo de Évora. Vamos conversar sobre as suas propostas e a visão, nomeadamente para este distrito que é Évora, no Alentejo. Humberto Ventura Palma Baião é natural de Monsaraz e residente em Évora desde os 7 anos de idade, quase que évorense, é verdade? Possui uma trajetória marcada por o serviço militar na Armada e uma carreira diversificada em várias empresas após entrar na reserva. Licenciou-se em História e Ciências Sociais pela Universidade de Évora no ano de 1989, dedicando-se desde então ao ensino secundário e também à formação em diversas áreas. Diz-se um cidadão comprometido com o desenvolvimento da sua cidade, do Alentejo e também do país. Humberto Baião, pergunto-lhe, em primeiro lugar, agradecer-lhe a disponibilidade de ter aceitado o convite da Rádio Campanário e o que é que o levou, de facto, a abraçar este desafio para liderar enfim, esta candidatura pelo Círculo de Évora às próximas eleições de 10 de março. Em primeiro lugar, deixe-me agradecer o convite da Rádio Campanário. Desejar-lhe boa tarde e desejar boa tarde também a todos os ouvintes, cidadãos, eleitores e simplesmente ouvintes da Rádio Campanário que nos estão a acompanhar. Respondendo à sua pergunta, já devem ter reparado que eu não sou propriamente um jovem de 30 anos. Já tenho uma experiência política muito longa. Digamos que essa experiência levou-me até o ADN. Senti-me, em relação a outros partidos, algo frustrado. E isso levou-me, periodicamente, a mudar o meu sentido de voto. Praticamente, ao longo de toda a minha vida, utilizei o voto útil. Em relação aos clubes da minha terra, o Lusitano e a Juventude, sou fiel. Sou dos dois há 50 anos. Em relação aos partidos, a minha postura é diferente. Uso muito o voto tático, o voto útil, mas finalmente fui conquistado pelo programa da Alternativa Democrática, o programa do ADN, por ser um programa muito isento de ismos. É um programa que qualquer português que o leia facilmente o aceita, facilmente se identifica com esse programa. É um programa que, no seu sentido mais profundo, está virado para os interesses da nação e está virado para os interesses dos portugueses. Sabemos quanto a nação tem, nos últimos 50 anos, sofrido às mãos dos partidos do sistema que não cumprem as suas promessas, que não satisfazem sequer os seus eleitores. É todo esse problema, é todo esse dilema que o país está a atravessar neste momento e está a atravessar de uma forma muito profunda, de uma forma muito crítica. É todo esse conjunto de circunstâncias que faz com que eu tenha aderido ao ADN, tenha participado também na feitura do programa do ADN e esteja de corpo e alma para defender os interesses não só do nosso distrito, mas naturalmente os interesses de todo o país. Acredito que no resto do país, cada candidato que venha a ser eleito venha a dar o melhor de si no sentido de conseguirmos sair do buraco onde nos meteram. Mas a verdade é que estamos num buraco. Humberto Baião, quando me diz que toda a sua vida política, portanto, utilizou sempre o voto útil, quer dizer o quê? Independentemente, enfim, dos perfis políticos de cada partido e daquilo que são os seus programas, portanto, utilizou o voto útil. E já agora também, para percebermos aqui um pouco daquilo que é o perfil político do candidato, em que partidos militou, portanto, antes de estar agora na Alternativa Democrática Nacional? Eu comecei a minha vida política perto dos 20 anos. Nessa altura era do UDP. Ainda colei cartazes e ainda pintei cartazes com Francisco Louçã. Mas ao longo do tempo, e à medida que a democracia avançava, eu fui-me desvinculando primeiro do UDP, fui votando noutros partidos, dos quais nem sequer era militante, dos quais nem sequer era por vezes simpatizante,
mas em relação ao momento político que se vivia, em relação ao momento crítico, porque Portugal viveu sempre momentos críticos, estamos hoje a viver outro, há momentos críticos consecutivos, não temos uma estratégia política definida a longo prazo, nem sequer a médio. Portanto, digamos que em relação aos problemas que em cada momento afligiam o país e em relação à resposta que cada um dos partidos oferecia em relação a esse problema. Identificou-se sempre... eu identificava-me com os partidos que apontavam a resposta ou a solução mais adequada para o momento crítico que o país atravessava. Aí o facto de ter utilizado imensas vezes o voto útil. Sr. Baião, vou só pedir um pedacinho da sua atenção só para me desviar um pouquinho do microfone um bocadinho mais da boca. Se puder ser, não, desviar para cá. Assim. Sim, exatamente. Pronto, e depois aqui deste pequeno... Espero que continue bonito na fotografia. Continua, com certeza. Sr. Baião, falamos que isto foi uma trajetória política do PS... aos seus primórdios, portanto, da UDP, como refere. Em que partidos é que, enfim, se identificou mais? PS, UDP? Digamos que, ao longo de todo esse percurso, ao longo de todo esse período, tive um momento em que me identifiquei muito com o Chega, por exemplo. E fiz parte do Chega 3 ou 4 meses, não foi mais que isso. Foi uma experiência negativa que já ficou para trás. Nem vale a pena falar nisso. Vamos encerrar esse capítulo. Fui militante do PS, um pouco por empatia. A minha esposa era militante do PS, a minha esposa era autarca do PS, e digamos, para acompanhar e para não ficar fora da porta, inscrevi-me também, fui militante. Ou seja, fui militante para conseguir estar sempre ao lado dela e dar-lhe o braço. Muito bem. Relativamente ao Chega, chegou, portanto, a fazer parte dos quadros da política, dos quadros do distrito. Sim, fui candidato à Câmara de Évora pelo Chega. Quando me convidaram, perguntei quais são as condições, como é que toda a gente pergunta quais são as condições, o que é que esperam de mim, etc, etc. Foi-me dada a carta branca. E como foi dada a carta branca, eu, digamos, desenvolvi o meu programa, o meu projeto e a maneira de o levar avante de acordo com as instruções que tinha recebido. Aos poucos fui sendo submetido a pressões no sentido de talvez mudar o percurso ou mudar o caminho que estava a fazer. Isso levou a dissensões dentro do partido. Essas dissensões levaram-me à conclusão que o partido não tinha pessoas, e é o problema do Chega, ainda hoje é o problema do Chega, são precisamente as pessoas. Portanto, eu não tinha uma base sólida, não tinha pessoas, não tinha pessoal suficiente para levar à frente o projeto que me tinha imposto a mim próprio. Ou seja, não havia condições para avançar. Não havendo condições, e sendo o próprio Chega, sendo a Conselhia, sendo a Distrital do Chega de Évora, a principal culpada pela falta dessas condições, então só deixei o lugar à disposição, fui-me embora, deixei o lugar à disposição. Eles que resolvessem os seus problemas, já que eu sozinho ou com a minha equipe não consegui resolver o meu. E como é que vê hoje? São águas passadas. Como é que vê hoje, Sr. Baião, portanto, aquilo que as sondagens, pelo menos até agora, dizem que será um dos partidos, enfim, de maior crescimento, sim, a nível de quase todos os distritos. Eu tenho acompanhado o progresso e a evolução do Chega ainda antes de ter pertencido ao Chega. O Chega foi um dos partidos com os quais eu me identifiquei e era fácil, muitos portugueses se identificam com o Chega, embora não estejamos aqui para falar dele. Mas é importante conhecer, portanto, o perfil do candidato. Eu não considero o Chega meu opositor ou meu adversário. O Chega faz falta. Todos os partidos que estão na Assembleia da República fazem falta. O Chega também faz falta. O Chega há de ter o seu momento histórico. O Chega foi, sabe, eu acredito um pouco no destino. E o Chega talvez esteja predestinado a fazer aquilo que durante 50 anos ninguém teve para fazer. Os partidos ao longo de 50 anos fizeram as neiras. Meteram o país no buraco. Não há dúvida que o país precisa de uma limpeza, como o Chega diz. Agora, e quem é que faz essa limpeza? Identificando-se desta forma com o Chega, então o que é que
une ou o que é que separa, e falamos do Chega só porque Sim, foi sim. militante Sim, e esteve sim. de forma ativa neste partido aqui no distrito, perguntava-lhe o que é que une a Alternativa Democrática Nacional ou o que é que separa esta força política, por exemplo, do Chega. O Chega procura a mudança. O Chega procura a mudança através de uma... E a aliança... Eu diria, não é aliança, é a a alternativa. O Chega Não procura a cheguei sequer a mudança, o Chega pronunciar. procura a mudança, e a mudança que o Chega procura vê-se através das suas posições, vê-se através das suas atitudes. É uma mudança virulenta, violenta. É uma mudança, diria que o Chega quer fazer uma revolução. É a diferença. A diferença está E a Alternativa aí. Democrática A Alternativa Nacional. Democrática também procura a mudança, mas nós procuramos fazer essa mudança de uma forma gradual, de uma forma pacífica. Nós temos quadros preparados para o dia seguinte. O Chega provavelmente nem sequer tem quadros. E ainda tem muito menos uma estratégia para o dia seguinte. O mundo avançou sempre, digamos, após cada revolução. Lembre-se da Revolução Francesa de 1789, lembre-se da Revolução de 25 de Abril. As revoluções fazem falta, as revoluções são necessárias. Vamos vezes as coisas só mudam, só se alteram, só se transformam depois de uma revolução mais ou menos violenta. Eu penso que o destino do Chega será fazer essa revolução, tal qual como o destino de Robespierre foi levar à frente a Revolução Francesa. Vamos centrar, é de história, não é verdade? E tem essa necessidade, mas nós temos que avançar. Robespierre, que foi quem levou a Revolução Francesa avante, foi tragado por ela, não lhe viu o fim. Sr. Baião, vamos às propostas que a Alternativa Democrática Nacional tem para o distrito, ao qual se candidata, o parentes entre, portanto, aquele que foi o caminho político do Sr. Baião era importante, portanto, também enquadrarmos para que as pessoas que nos escutam e ouvem possam perceber bem, melhor, aliás, quem é Humberto Baião. Agora, programa, soluções, medidas da Alternativa Democrática Nacional. O programa e os estatutos da Alternativa. Eu colocaria o foco principal no contrato que a Alternativa Democrática quer fazer com o eleitor. Está previsto no nosso programa ser feito um contrato com o eleitor, e o que é que esse contrato engloba? Esse contrato engloba uma série de promessas que, uma vez não cumpridas, venham no futuro a penalizar quem não as cumpriu. A Alternativa Democrática não só se compromete a levar avante, se possível, se tiver a oportunidade, as promessas que faz durante as eleições, mas também propõe que seja regulamentado, que seja legislado, no sentido de, por exemplo, retirar subvenções aos partidos que não cumpram as suas promessas. Não tem lógica absolutamente nenhuma a Assembleia da República estar a pagar subvenções aos partidos. Aliás, não é a Assembleia da República que os paga, somos nós todos contribuintes que estamos a pagar subvenções a partidos que nos servem mal, mas que nos prejudicam. Sr. Baião, temos que ir a medidas concretas para o distrito ao qual se candidata por esta força política. Quais são as maiores fragilidades que encontra no Conselho, no distrito de Évora, concretamente, e em que áreas? Senão, vamos nós lançar aqui as áreas e lançava-lhe aqui a questão da saúde. Quais são as fragilidades que a Alternativa Democrática Nacional encontra na área da saúde no distrito, e se está tudo bem, se considera não estar, quais são as medidas que tem para reverter a situação? Tenho a resposta para si. Será mais para aqueles que nos ouvem? Sim, para todos os ouvintes. Sim. A Alternativa Democrática não é ainda poder, o que não quer dizer que não tenha propostas. As nossas propostas não são tão específicas quanto se poderia, digamos, pedir, porque não vale a pena estarmos a fazer, e eu podia fazê-lo aqui perfeitamente, podia elencar uma série de propostas que não passavam de demagogia. Daqui a 2 ou 3 ou 4 ou 5 anos, toda a gente ia verificar que essas propostas tinham sido inviáveis, não havia possibilidade de as cumprir. Aliás, porque o país está de rastros, não tem dinheiro, está falido. Agora,
em termos gerais, há propostas para, em relação a Évora, em relação ao distrito de Évora, aproveitar, e eu lembro, por exemplo, aqui, muitos leitores serão relativamente jovens e não se lembram que há 30 anos esteve cá o maior especialista do mundo, Michael Porter, esteve cá o maior especialista do mundo, a quem Portugal pagou imenso para ele dar umas palestras. Desculpe-me, isto é essencial. Isto é essencial. Não é essencial, porque estamos a falar da história. Importa que não é história, é política. Importa, é política. Sr. Baião, importa aqui nesta entrevista Então, que o senhor me fale. Eu tiro o micro do Michael Porter e não vou tem falar de recursos, vou falar de condições. De condições, de propostas na área da saúde, Sim, Sr. Baião. Na área da saúde, acabar-se, por exemplo, o hospital de Évora. Se pretende. Se houver dinheiro. Mas sabe se esse dinheiro já está encontrado, pelo menos para a sua execução? Tenho muitas dúvidas que esse dinheiro esteja encontrado. As promessas em relação ao Hospital de Évora já foram tão pisadas. Mas sabe-se... Temos muitas reticências em relação ao cumprimento dos prazos. Sabe se esse valor está ou não cabimentado no Orçamento de Estado já para este ano de 2024? Sempre tem estado, o problema não é estar cabimentado. Lá está. O problema não é estar cabimentado. De boas intenções, o inferno está cheio. Cabimentado está. E o dinheiro depois não aparece. Não sei se você reparou que já houve 2 ou 3 ou 4 inaugurações do Hospital Distrital de Évora, do novo Hospital Distrital de Évora, e o empreiteiro não está presente. Como é que são feitas essas cerimónias? O empreiteiro não está presente. Porquê é que o empreiteiro não está presente? Sr. Baião, com certeza que já estamos numa fase a seguir, portanto, à apresentação do Hospital Central do Alentejo, porque ele já está em construção, como sabe. Está. Mas os prazos já visitou como candidato, já visitou a obra do Hospital Central do Alentejo? Independentemente de passar ou não, pergunto-lhe se como candidato já visitou esta obra. Não. Portanto, não tem conhecimento neste momento como é que... Nós não vale a pena. Não vale, deixe como é que nós chamamos, deixar trabalhar quem está a trabalhar. Agora, quando se fizer nova avaliação do hospital, vamos verificar então se os prazos foram recuperados ou não. Eu duvido que os prazos venham a ser recuperados. Tenho até receio, muito receio, que as obras do hospital não venham a parar de novo. Isto é, que não seja dado um passo atrás, porque o novo Hospital Distrital de Évora está a ser construído dando 2 passos à frente, 1 passo atrás. 2 passos à frente, 1 passo atrás. Nós demoramos 40 anos para tomar qualquer decisão. E às vezes demoramos 40 anos a acabar de construir qualquer uma dessas, ou concretizar qualquer uma dessas decisões. Portanto, não sei qual é a pressa. Vamos com calma, nem admirar. Além de, portanto, do Hospital Central do Alentejo, que está em construção, que medidas tem outras medidas da Alternativa Democrática Nacional na área da saúde para o distrito? O que é que, na vossa opinião, fará mais falta? Na área da saúde, uma coisa que um projeto que nós temos e que podia ser levado avante é o facto de aproveitarmos o sol e aproveitarmos os recursos que temos. O Alentejo tem muito sol. A maior parte dos dias do ano tem sol. O Alentejo é bonito, é lindo. O Alentejo é plano. O Alentejo tem condições excepcionais, por exemplo, para ser desenvolvido o turismo sénior, o turismo de saúde sénior. Essa é uma área que podia ser perfeitamente aproveitada. Há outras áreas turísticas, essencialmente a exploração do turismo, porque o Alentejo não tem, para já, pessoas. E as pessoas fazem falta. A massa crítica faz falta, não só como consumidores, mas também como trabalhadores. E é muito difícil no Alentejo desenvolver alguns projetos muito especiais que depois não encontrariam mão de obra capaz de os levar avante. Os projetos que a Alternativa Democrática tem pensados para esta região assentam essencialmente no aproveitamento dos seus recursos, como vocês aqui têm, por exemplo, o mármore em Vila Viçosa. E porquê é que em Vila Viçosa não há já imensas fábricas de transformação de mármore? O mármore continua a ser vendido em pedra. É vendido em mosaicos, por exemplo. É o aproveitamento máximo dos recursos, a obtenção de mais-valia dos recursos, o aproveitamento das mais-valias dos recursos
tentando explorá-los, tentando transformá-los até ao fim da cadeia de transformação. Passámos da saúde para a parte industrial e a zona dos mármores, mas ainda na saúde, um dos grandes problemas, ou maiores dificuldades, diria mesmo dificuldades, tem sido a fixação de médicos, de profissionais de saúde no Alentejo. Que soluções, que medidas pode propor a Alternativa Democrática Nacional para esta questão? Temos que ir a questões concretas. Há uma frase que diz que isto anda tudo ligado. É verdade que há dificuldade em recrutar médicos para o Distrito de Évora, mas o Distrito de Évora tem que ter condições para oferecer a essas pessoas. Tem que haver habitação, tem que haver escolas, tem que haver creches, tem que haver tudo aquilo que motiva alguém para além do dinheiro, porque já houve casos em que a Segurança Social tentou contratar médicos para as unidades de saúde, pagando-lhes bem, e não apareceu ninguém a concorrer, ou pelo menos não apareceram médicos em quantidade. Portanto, nem sempre o dinheiro é o primeiro móvel, nem sempre o dinheiro é aquilo que convence as pessoas a mudarem-se. As pessoas, além do dinheiro, além do médico ter que ser, e quando eu digo o médico tem que ser bem remunerado, toda a gente devia ser melhor remunerado. Mas para isso temos que produzir. Há muitos partidos que falam muito em distribuir riqueza, mas ninguém se preocupa em criar riqueza. Ninguém consegue distribuir a riqueza que não há. Primeiro temos que nos convencer de uma coisa: criar riqueza. Depois de criar riqueza, temos condições para distribuir. E teremos condições para, em cada cidade, em cada vila, em cada aldeia, podermos ter creches, podemos ter lares, podemos ter escolas primárias, secundárias, etc. De modo a que os médicos habituados a viver nos grandes centros urbanos, onde têm tudo à disposição, possam encontrar aqui também aquilo que é essencial à vida. Não é só o dinheiro que é essencial à vida, muitas outras coisas são essenciais e não as encontramos aqui. Não as encontramos. Nós vamos ter supermercados e pouco mais. Na área da agricultura, como é que vê, como os recursos, por exemplo, do grande lago Alqueva, aqui no nosso distrito, como é que vê, como é que olha para a agricultura e, enquanto candidato, o que é que defenderia se viesse a ser eleito na Assembleia da República? A agricultura não é a minha especialidade, o que não quer dizer que não me preocupe e não olhe para ela. Não sou dos que criticam a agricultura extensiva. Nem sequer sou dos que criticam a agricultura intensiva. O facto de termos construído a Alqueva, mais uma vez atrasado, 40 anos depois em que a Alqueva foi inaugurada, o facto de termos construído a Alqueva veio permitir a exploração de novas culturas no Alentejo. Há muita gente crítica dessas culturas, mas a verdade é que o Alentejo não pode estar parado, não pode ficar parado, não pode viver de culturas que não sejam rentáveis. Nenhuma empresa, nenhum país, nenhuma pessoa se governa se não chegar com saldo positivo ao fim do mês. Porque é verdade que essas culturas intensivas ou extensivas têm os seus problemas, mas também há métodos... Falamos de problemas ambientais. Sim, também há respostas para acudir a esses problemas ambientais. E também há sempre a possibilidade de se legislar no sentido de minorar a quantidade ou a extensão dessas culturas. Agora, é preferível ter alguma coisa, porque muitas dessas culturas permitem-nos exportar, e nós precisamos exportar como do pão para a boca. Essas culturas exportam azeite, essas culturas vão passar a exportar amêndoa, essas culturas, embora não utilizem mão de obra intensiva, sempre utilizam alguma mão de obra. Essas culturas fazem aquilo que numa economia, como é que é dizer, numa economia expedita, numa economia moderna, numa economia consciente, fazem o que deve ser feito. Portanto, quer ganhar dinheiro. É isso que nós temos que fazer. Com culturas intensivas, com culturas extensivas ou não, tudo o que vier para o Alentejo, todas as culturas que vierem para o Alentejo são bem-vindas. Ocupem as terras, utilizem as terras, explorem as terras, é um recurso que nós temos, o campo, as terras. Mas respeitem alguns condicionalismos. Temos a Alqueva, que pode ser aproveitado positivamente, muito positivamente, no aspecto turístico. Mas, por exemplo, sabemos que um investidor grande
José Roquete, aqui há anos, virou as costas a um grande investimento que tinha para a zona de Alqueva. Porquê? Não vamos aqui discutir as razões, mas alguém se devia ter preocupado em saber porque é que um investidor que tinha previsto milhares ou milhões de contos ou de euros para serem aplicados na zona de Alqueva desistiu desse facto. E também temos que nos interrogar acerca de outra coisa. Porque é que a legislação que regulamenta o perímetro da barragem já foi alterada 2 ou 3 vezes? Quando é produzida essa legislação, é produzida sempre depois de serem ouvidos os autarcas das zonas ribeirinhas. Ou seja, são os autarcas das zonas ribeirinhas quem teve maior peso na primeira legislação que foi feita para regulamentar o perímetro da barragem, na segunda legislação, ou seja, na segunda legislação foi uma primeira emenda, e acho que já houve uma segunda e uma terceira emenda à legislação regulamentadora dos investimentos na zona da barragem. Então o que é que está mal para que essa legislação já tenha que ter sido ratificada 2 ou 3 vezes? E parece que ainda não é desta que a coisa resulta. Ou seja, ainda não vemos. Se nós estivéssemos na França, se nós estivéssemos na Suíça, com o Alqueva feito há tanto tempo, à volta dessa barragem já havia imensos complexos turísticos construídos. Isso não acontece cá. Porquê é que não acontece cá? Nem os estrangeiros vêm construir cá, nem os portugueses constroem. O que é que se passa? A legislação é restritiva demais. É restritiva em excesso. José Roquete virou as costas precisamente por causa disso. Ou seja, os autarcas das zonas ribeirinhas têm que conciliar os seus interesses na defesa do ambiente e na defesa da barragem com os interesses dos investidores. Se eu for investidor, se eu tiver intenções de investir, mas não me sentir bem acolhido, e se sentir que a legislação é extraordinariamente prejudicial aos meus interesses, eu pessoalmente acredito que a legislação que regulamenta a zona do perímetro da barragem é negativa. Afasta os investidores. E se afasta os investidores, a minha pergunta é esta. Então afasta os investidores para que se aproxime quem? Quem é que querem chamar com uma legislação daquelas? Qualquer dia temos os espanhóis do lado da barragem. Temos os espanhóis quanto os espaços, os terrenos, todos aproveitados, e nós cá continuamos na mesma, a chuchar no dedo. Se estamos a centrar muito de facto aqui no Alqueva, há mais agricultura, eu diria que há mais vida, mas há mais agricultura para além do Alqueva no nosso Alentejo. Enfim, como é que vê esta... Acho que eu vou ao supermercado e tenho sempre o cuidado de verificar, quando compro os verdes, os legumes, qual é a origem das laranjas. Prefiro as laranjas do Algarve e evito comprar as laranjas de Espanha, que muitas vezes são melhores que as nossas. Aparentemente são melhores que as nossas. Mas eu tenho que me lembrar que tenho que ajudar aos nossos. Por isso comprei as laranjas do Algarve. E procuro também comprar as alfaces e tudo isto que seja produzido cá. Portanto, temos que apoiar os nossos agricultores em relação aos agricultores, que ser mais preciso, apoiar os jovens agricultores. Porque ninguém imagina a quantidade de produtos hortícolas que entram no país vindos do estrangeiro todos os dias. Porque nós temos que substituir importações por produção nossa. Têm que ser criadas condições, e o Alentejo já teve condições no passado. Não sei porque é que o Alentejo não terá condições atualmente para ser, digamos, uma zona altamente produtiva no que toca. Olha, estou-me a lembrar, por exemplo, ali perto do Montijo, há uma zona perto do Montijo que era chamada a Junta de Colonização Interna, eram chamadas as quintinhas da Junta de Colonização Interna, que foram construídas por Salazar para que se fixassem agricultores que produzissem legumes, que produzissem bens para abastecer Lisboa. Lisboa estava a crescer, tinha cada vez mais gente, era difícil chegarem lá as batatas e os nabos, as nabiças, isso tudo. E a Junta de Colonização Interna separou uma data de herdades, cortou-as em pedaços, em pequenas herdades, e entregou uma dessas unidades a cada agricultor que pretendeu ficar com ela. E a partir daí passou a ser feito o abastecimento diário dos mercados de Lisboa. É isso que nós temos que fazer do Alentejo. O Alentejo tem que voltar a produzir.
temos que apoiar essencialmente os jovens agricultores. Não quer dizer que o velho agricultor tem experiência, mas muitas vezes já não tem ou saúde, ou força, ou vontade. E aqui deixo uma palavra muito sublinhada, que é essa palavra vontade. O agricultor português que tenha 50, ou 60, ou 70 anos, já passou, portanto, desde o 25 de Abril, que o que ele deve ter menos é vontade de fazer alguma coisa. Portanto, temos que apostar nos jovens, agricultores, dar-lhes a oportunidade para mostrarem o que valem. Eu acompanho alguns amigos meus que são jovens agricultores, vejo o que eles fazem e ouço-os e vejo do que eles queixam, até por levarem porcos ou levarem ovelhas, até em relação aos matadores é difícil, as coisas são difíceis cá, mas ninguém pensa em criar facilidades. Eu não estou a dizer, quando eu digo criar facilidades, não estou a pedir que se facilite a legislação. Não, mas quando a produzem, quando a fazem, pensem nas consequências dessa legislação. Pensem nas dificuldades que cria. Não podemos estar a criar legislação restritiva e depois exigir aos agricultores ou exigir aos investidores. Nós temos uma legislação que afasta toda a gente. É essa legislação que tem que ser mudada. A Alternativa Democrática tem expectativas de conseguir meter deputados na Assembleia da República desta vez. E o peso que eles irão fazer, a pressão que eles irão fazer, irá ser sempre feita no sentido de, sem transgredir, facilitar a legislação que permita investidores, que permita agricultores, que permita a pescadores, essa é outra, ficamos sem pescadores, ficamos sem pescas, que permita a toda essa gente produzir. Em Portugal é quase difícil produzir alguma coisa. Sr. Humberto Baião, vamos então falar um pouco também relativamente à habitação, outro problema, que de facto é transversal ao país e também aqui ao distrito de Évora e principalmente também à cidade de Évora. Que medidas tem a Alternativa Democrática Nacional para esta questão da habitação? Olha, a questão da habitação é extraordinariamente difícil de entender. Nós queremos chamar médicos, há pouco falou nesse caso, queremos chamar médicos e não os arranjamos porque não têm em casa. Queremos chamar este, queremos chamar aquele, queremos chamar o outro. O Alentejo é grande, o Alentejo tem muito terreno, há muito espaço. Essa questão da habitação e o problema que existe com a habitação, que é gravíssimo e é verdadeiro, não é um problema inventado, é um dos grandes óbices que está a travar não só a região de Évora, não só o distrito de Évora, mas está a travar todo o país. O problema da habitação há 50 anos que é mal visto. E o problema da habitação é um problema que tem sido gerado pela inércia dos partidos. Você veja isto. Nós temos uma grande tendência para comprar habitação em vez de alugar. O arrendamento seria o ideal. Mas desde o 25 de Abril que praticamente resulta mais. Agora as coisas são difíceis porque as taxas de juros têm sido alteradas, têm aumentado. Mas antes desta subida das taxas de juros era mais prático, era mais cómodo, era mais vantajoso comprar casa do que arrendar. E também se criou a ideia de que o senhorio era um índio chupista, era um explorador. Ora bem, quando um casal compra uma casa, e eu senti isso, por exemplo, quando um casal compra uma casa, se esse casal ficar desempregado, imagine que tem a casa em Évora. O casal fica desempregado, mas entretanto aparece em Braga uma vaga para esse casal. Como é que esse casal vai vender a casa rapidamente e sem perder dinheiro para conseguir mudar-se para Braga? A casa acaba por ser não só um encargo que o casal tem desde cá pequeno, mas é também um peso que tem agarrado aos pés. Os partidos queixam-se muito que há pouca mobilidade no trabalho em Portugal. Que os algarvios não vão trabalhar para o Minho, os minhotos não vão trabalhar para o Algarve, os alentejanos não vão para a Beira, os beirões não vêm para o Alentejo. Agora imagine que em vez de termos comprado casas, que à mínima, que era a autoridade tributária, que era a banca nos Penhoro, que à mínima coisa nos Penhoro, se em vez de termos comprado casas, estivéssemos arrendado. Quando ficássemos desempregados em Évora,
entregávamos as chaves da senhoria e agradecíamos-lhe. Pegávamos num comboio, ou num autocarro, ou num automóvel e íamos para Braga. Arrendávamos casa em Braga. E não tínhamos uma casa agarrada à perna a prender-nos, nem do ponto de vista económico, nem do ponto de vista da mobilidade. Portanto, é um erro. Os nossos partidos não concordam com a aquisição para a casa própria. Eu sou contra a casa própria. Sou contra. Também comprei, também tenho casa própria. Fui obrigado a isso. Ou pagava renda, e a rendas são caras, precisamente porque há falta de Se calhar o mesmo acontece às outras pessoas. Mas compete aos governos resolver os problemas. E o governo não resolveu esse problema. O governo criou. Há 50 anos que os governos consecutivos não só não resolvem o problema da habitação, como não resolvem outros problemas, ainda por cima criam-nos e agravam-nos. Os nossos governantes não têm solucionado. 25 de Abril vai fazer 50 anos. Estamos pior do que estávamos há 50 anos atrás. Então o que é que estiveram cá a fazer esses partidos todos? Durante 50 anos, o que é que fizeram? Como é que fundamenta? Nós não somos uma Suíça, por exemplo? Como é que fundamenta o estarmos hoje, a sociedade estar hoje pior? Não são medidas, mas importa também saber o perfil e perceber o perfil do candidato. Como é que fundamenta o facto de dizer que estamos piores que há 50 anos atrás? Há 50 anos atrás... De atrás... forma muito resumida, porque não nos sim, estamos a debruçar sobre as atrás, as pessoas tinham umas determinadas limitações. E quando, há pouco vi o seu sorriso quando disse que eu era de História. Você disse que eu era de História, já não me lembro a propósito de que questão foi. Porque estava a falar de um passado que... Agora não interessa, mas vi o seu sorriso. Disse isso com um sorriso na cara. Gostei de ver o seu sorriso. Gostei. O seu sorriso... para mim, significou que ele é de História e se não o travo, ele dilata-se. Provavelmente. Porque, e é aí que está o problema, as pessoas sabem como as coisas estavam antes do 25 de Abril. E sabem como é que elas estão agora. A história não para, a história não é estática. A história é dinâmica. Se não tivesse havido o 25 de Abril, o país tinha evoluído na mesma. Tinha avançado na mesma, não parava, nem andava para trás. Aliás, se nós fôssemos ver as projeções do Instituto Nacional de Estatística quanto às taxas de crescimento de Portugal, e é bom que as pessoas se agarrem a números palpáveis e a números verdadeiros. O que o Instituto Nacional de Estatística diz é que de 1954 até 1974, 2 décadas, foram as décadas em que o país registrou os seus melhores números, os seus melhores desenvolvimentos em termos económicos. Agora, a partir desses dados, nós podemos fazer projeções. Há uma coisa em economia que se chama projeções. E também há a experiência da história. A história ensina-nos muita coisa. E considera que teríamos evoluído tanto, nomeadamente, naquilo que eram as assimetrias que aconteciam na altura entre uma sociedade. E agora continua a haver essas assimetrias. Nós temos automóveis, temos frigoríficos, temos televisões, temos telemóveis, temos uma série de confortos. Mas, no fundo, temos melhores creches, temos melhores escolas. Então, porque se está tudo tão bom, porque é que os nossos jovens fogem? Porque é que abalam daqui? Se é tudo tão bom, porque é que os trabalhadores foram embora? E precisamos de tantos imigrantes? Abrimos os braços e venham quem quiser, porque a necessidade é muita. Provavelmente porque tiveram a oportunidade de se licenciarem e procurarem novas oportunidades. Tiveram pelo menos essa possibilidade. Eu não estou aqui, mas são sempre assuntos muito sensíveis. Veja só esta contradição. Veja só esta contradição. Antes do 25 de Abril, nem toda a gente ia para as universidades, nem toda a gente... Eram muito poucos. Iam muito poucos. Agora vão muitos. Ou seja, se nós criamos vagas e lugares na universidade, se vamos formar pessoas e o direito ao conhecimento, ora bem, não teremos que ter se vamos fazer com que essas pessoas se tornem mais capazes. Então, paralelamente, o país tem que evoluir no sentido de absorver essas pessoas. As coisas têm que ser pensadas em conjunto. Não podemos só para cumprir os rankings, para que a CE fique contente, para que possamos dizer que há tantos licenciados por 100 habitantes em Portugal como há na Espanha, na França, na Bélgica. As licenciaturas não podem servir só para isso.
tem que servir para alguma coisa. Serve para conhecimento. Aliás, vezes só esta Sr. contradição. Baião, deixe-me só dizer, independentemente dos que ficam, dos que entram ou dos que saem, acredita e com certeza que sabe, enfim, uma licenciatura, enfim, não é um canudo que serve, não é uma ferramenta, é um conhecimento de uma sociedade. É uma ferramenta, um da forma como está a falar, não, as pessoas licenciam-se para conhecimento próprio também. Nada. Não? Eu tenho, cada vez que eu digo uma coisa, tenho que explicar, tem tempo a tempo. Pois, Sr. Baião, mas já nos estamos a desviar de facto. Se o estudante vai à universidade e tira uma licenciatura, parte do princípio que ele tem determinadas habilitações e capacidades. Pronto, parte do princípio que ele tem um conhecimento, mas também tem a ferramenta. O conhecimento também, que lhe permite fazer alguma coisa. Exatamente. Não posso estar aqui a dizer uma licenciatura onde uns são capazes, outros não são capazes. Não. O governo é que tem que formar as pessoas, mas ao mesmo tempo tem que arranjar mercado de trabalho que absorva essa mão de obra. Que, aliás, se absorver essa mão de obra, o país está a ganhar. Assim não, eu e a senhora estamos a pagar imensas licenciaturas, estamos a pagar centenas de licenciaturas. E quem vai beneficiar dessas licenciaturas? Eu digo-lhe, a França, a Alemanha, a Inglaterra, a Nova Zelândia, os Estados Unidos, a Austrália, que é para onde essencialmente se emigra, a Suíça, já também a Itália. Toda a gente conhecia das licenciaturas que nós pagamos, menos nós. Estamos mesmo a chegar ao final da nossa conversa. É pena. E perguntava-lhe só, portanto, significa que daqui sensivelmente a 2 meses não vai celebrar os 50 anos de Abril. Já o ano passado não celebrei, já o ano anterior não celebrei. Então vou celebrar o quê? Não concorda, portanto, não, eu concordei eu concordei com o 25 de Abril. Eu festejei o 25 de Abril. Eu fui pelo 25 de Abril. Agora não concordo, nos últimos 5, 10 ou 15 anos, não concordo com a tolice. O 25 de Abril serviu para fazer de nós tolinos. Serviu para que os partidos se montassem às nossas costas. Serviu para que os partidos andassem a brincar e a gozar connosco. Os partidos do sistema não cumprem nem para com os seus militantes, nem para com os seus eleitores. Só cumprem para consigo mesmos. Os partidos do sistema estão lá para se amanharem, não estão lá para cuidarem da nossa saúde, nem para cuidarem da nossa economia, e querem que vá celebrar sem partidos não há democracia. Vivemos num Estado democrático. Exatamente, direito. Por isso é que aparecem partidos novos. Está aqui uma esperança, está aqui uma esperança. A Revolução Francesa acabou com o sistema antigo. Outras revoluções acabaram com os sistemas. E nós estamos à espera que o Chega faça a sua revolução. Muito obrigada, Sr. Humberto Baião. Foi um gosto recebê-lo na nossa casa. Muito obrigada. Cumprimentos a todos os ouvintes da Rádio Campanário. Espero que meditem, usem a cabeça para pensar, pensem que têm sido enganados ao longo dos últimos 50 anos, pensem que há um partido, pelo menos, que não tem ismos e que esse partido está disposto a trabalhar por todos nós e pela nação, para que Portugal não caia num buraco mais fundo do que aquele onde está metido. Muito obrigada, Sr. Humberto Baião. Muito obrigado.